Para os evangélicos, o conceito de perdão divino é condicional, pois o indivíduo deve se arrepender dos pecados ainda em vida, pois se acontecer em espírito após a morte, de nada vale. Logo estará sentenciado ao fogo eterno. O que a doutrina espírita pensa a respeito desse assunto? Muito bem. A pergunta 1009 de O Livro dos Espíritos tem uma resposta muito longa e vários espíritos participam dessa resposta. E lá no finalzinho dela, tem um trecho dela que é respondida por Paulo, o apóstolo. E nesse trecho da resposta 1009 de Paulo, o apóstolo, tem um pedacinho lá de um parágrafo que começa assim: e o castigo? O que é? Ponto de interrogação. Aí vai dizer que o castigo é a consequência natural do mau passo que o espírito dá. Então, como é que a doutrina espírita interpreta essas questões? A doutrina espírita interpreta que, uma vez nós tendo já escorregado, nós encontraremos a consequência, que é como se fosse um castigo de Deus, entre aspas, a consequência natural daquilo que a gente pode dizer que seja um mau passo. E aí, não há, pela visão diferente que a doutrina espírita oferece em relação à visão protestante, o apagar de todas as nossas responsabilidades. Porque existe um conceito que é, na medida que você se entrega a Jesus, apaga todo o passado. Tudo que você fez para trás, apaga. Você está limpo para poder ir para o progresso sem nada. Para a doutrina espírita, é o contrário. Quando você conhece a doutrina espírita, não apaga o passado permanece, mas limpa o futuro. Por que limpa o futuro? Porque eu errarei menos, porque eu terei menos equívocos para cometer. Então, o nosso futuro é que vai limpando e eu vou podendo resgatar o passado daquilo que eu fiz de equivocado. Então, para a doutrina espírita, não há limpeza do ontem, mas o homem se fortalece, o homem aprende, o homem compreende, ele relê a vida com os olhos do espírito e ele avança para frente, podendo resolver os conflitos que ele traz do passado. E aí ele vai resolver. Mas o castigo de Deus, ele é, na verdade, a situação através da qual o espírito recebe a consequência natural do que ele fez e ele vai procurar trabalhar para se resolver intimamente. Aqui a Camila colocou para a gente, ó, está escrito lá, que é o castigo? É a consequência natural derivada desse falso movimento. Uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo de sua deformidade pela experimentação do sofrimento. Olha que definição linda de castigo de Deus. Que a gente vê muito isso no livro dos Espíritos. Deus castigará, enfrentará o castigo de Deus. Como se Deus fosse jogar um raio em cima do indivíduo. O castigo de Deus é isso. É a consequência natural desse movimento que o espírito faz a fim de encontrar experiências que o desgoste e faça com que ele mude a sua posição. Lindo, 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 lindo.